Ó, vamos ver, né? Amanhã tem derby campineiro, né? Mais uma rodada e esse ingrediente a mais. Estamos com o Gustavo Soler, vou abraçar aqui o Luiz Barreiras, que diz que acessou já 7 contas dele, deixei like por todas. Já tem quase 600 likes, pra ouvirmos hein? Isso é um sucesso. Já estamos quase na metade dos 1.300 likes, hein? E deu um pitizinho aí, ó, deu piti. Você viu só? Gente, eu não tenho graça. Esse para que você piada. falou, você tem que interpretar na piada. Mas eu não tenho graça. Você pareceu uma moça, você imitou uma menina eu não agora. sou engraçado, é chato. Quem deixou o like também, Gustavo Soler, ao vivo com a gente, 12h26, para trazer informações do Palmeiras. Bom, Soler, a porta da saída continua aberta, né? Só saem jogadores, mas a da entrada como é que fala? Out of order, né? Não estamos funcionando, ninguém entra, só sai, Soler. Boa tarde, meu amigo. Tudo bom, Boldaquinha? Boa tarde pra você, pro Melo, pro grande humorista Ivan Drago, também para o nosso André Galvão, Gaviva, todo mundo que nos acompanha por aqui no Papo de Craque TMC primeiro tempo. Bom, meu caro Leandro Boldaquinha, hoje o Palmeiras comemora 5 anos da conquista do bicampeonato da Libertadores, que aconteceu no Rio de Janeiro, no Maracanã contra o Santos, e curiosamente hoje se despede, né, depois de ter colocado toda a negociação, praticamente chutando para fora do Palmeiras, e agora é oficial, Rafael Veiga não faz mais parte do elenco do Palmeiras, acaba de assinar, né, o seu contrato com a América do México, o Palmeiras também já assinou o empréstimo, então agora Rafael Veiga é oficialmente jogador do América do México, jogador que vai por empréstimo, e olha que legal, o Palmeiras não recebe absolutamente nada neste momento por este empréstimo de Rafael Veiga, só vai receber alguma coisa lá em janeiro de 2027, se o América do México exercer o poder da compra em definitivo de Rafael Veiga, que está estipulado em 6 milhões de dólares. A operação total para o América custará 10 milhões de dólares, com salários, parte do empresário e tudo mais, e o Palmeiras só vai receber, se o América comprar em definitivo o Veiga em janeiro de 2027, 6 milhões de dólares, né? Pelo maior artilheiro do século com a camisa do Palmeiras, jogador com mais gols no Allianz Parque, o jogador mais decisivo da história do clube. Então, agora é oficial, bebê, amigos, Rafael Veiga. Peraí. De graça? Sem nada? Não era 1,5 milhão de dólares pelo empréstimo, pelo menos, e depois ia... peraí, aí não. Aí tá tirando com a minha... Aí não dá. O cara vai liberar de graça realmente a sociedade vai embora, benevolente, né? Vai embora. Quer que o cara vá embora de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Aí não. Aí não. Assim, Aí não. Nós fomos contra o tempo todo, né? Essa história. Mas essa informação trazida pelo Gustavo Soler, importantíssima, ela simplesmente confirma, né, aquilo que nós dissemos durante o tempo todo. O Palmeiras precisava se livrar do Rafael Veiga. É uma questão que virou, assim, uma obsessão dentro do clube. O Palmeiras quem, Galvão? Só para entender. O Abel disse que não gostaria da saída dele. Eu não acredito Você nas acha palavras. Que é jogo de cena? Eu não acredito nas palavras do treinador. Eu não acredito. É uma curiosidade. Eu não acredito mais nas palavras do treinador. Se ele falasse para ele ficar, ele ficaria. Exatamente. Porque ele manda lá. Ele tem até a chave. Essa é a questão. Porque ele falou isso em entrevista coletiva. Eu não quero a saída do Veiga. Mas falou, mas também não falou assim. É jogada assim, ensaiada, né? Não falou assim também de um jeito tão... Contundente e mais do que isso, né? Chegou quarta-feira no jogo, ele colocou todo mundo na frente do Rafael Veiga, né? Um recado maior que esse não existe. Ele botou o Riquelme na frente, ele botou o Luigi na frente do Rafael Veiga. Mas talvez já sabendo que o cara vai sair, né? Não, Ivan, tô te falando, os sinais foram dados para que ele não tivesse alternativa. Você acha que os sinais também foram pro Everton? Eu acho. Na verdade, pra mim, eu tenho pra mim, porque as situações foram tão bem arquitetadas que pra mim isso tudo faz parte de um planejamento. E o próximo... Aqui é uma opinião, mas já pra mim é misturada com informação. O próximo é o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes? Daqui a 6 meses. E o Murilo? Eu achei que o Murilo tava na frente. Só sobrou ele. Mas primeiro é aquele negócio. Tem um Piquerez. Precisa trazer um grande zagueiro. Você precisa substituir, começar substituindo o jogador. Mas não trouxeram ninguém pro lugar do Veiga. Não contrata ninguém. O time só libera. Tchau, vai. E aí fica precisando do banco de reservas. Aí olha, tem só os meninos.
na boa, Quando assim. eu falei do Veiga no começo do ano passado, muita gente não acreditava também. Demorou um ano, mas mandaram embora o Veiga. O Gomes, daqui a um ano, eles mandam embora. Essa crítica, André Galvão, essa crítica eu acho que vale a Leila. Não ficar o que ela posta, o que ela deixa de postar, dane-se o que ela faz e ficar provocando. Isso sim, esse tipo de questionamento vale a gente trazer aqui, porque o Palmeiras tá enfraquecendo, gente. A presidente Leila Pereira é uma pessoa vaidosa, vocês concordam? Sim. Acho que isso é indiscutível. Eu imagino que ela queira um time dela, um time que tenha 100% a marca dela, entendeu? Eu acho que ela vai tirando os jogadores que faziam parte das gestões anteriores. Peraí, tudo tem um limite, tá? A Leila tem... Mas é assim que funciona. A Leila... futebol não vai ser a primeira nem a última vez. Não. A chave do departamento de futebol do Palmeiras é do Abel. É do Abel. Então a responsabilidade é dele. Claro. Não adianta transferir para presidente. A presidente não entende nada de futebol. Eu entendo que ela comete alguns erros. Enfim, ela não é perfeita e ninguém é perfeito. Agora, o que acontece no futebol do Palmeiras, a responsabilidade é do Abel. Todo mundo que entra e todo mundo que sai tem o aval dele. Também. Tem o aval dele. Com o tamanho que ele adquiriu, ele é o comandante do departamento de futebol do Palmeiras. E outra coisa, eu acho que tudo fica condicionado ao resultado final, tá? O Palmeiras iniciou essa reformulação no ano passado e muita gente entendia que era necessário uma reformulação. Eu, particularmente, acho que o Veiga ainda poderia ser importante pro Palmeiras, tá? Mas, mais uma vez, o que condiciona a avaliação é o resultado final. Palmeiras participou de 3 finais no ano passado. Se ele ganha dos 2 mais importantes, eu tenho certeza que essa avaliação seria diferente. Mas não ganhou porque faltou jogador. Não ganhou porque faltou jogador. Faltou bola. Os caras entraram borrados na final da Libertadores. Faltou Os caras bola. entraram borrados na final da Libertadores. Mas tinha Flávio, tinha Vitor Roque. Mas eu tô dizendo assim, eles de também elenco. entraram Não, borrados. tô falando de elenco. O Palmeiras, o jogo tava amarrado. Quem que entrou? O Facundo, que se esconde atrás de qualquer zagueiro. O time se borrou na final, cara. O Murilo... O time não jogou bem coletivamente. Todo mundo, os dois. Então, assim, tava claro desde o ano passado... Ô, Soler, quero te perguntar isso. Tava muito claro, desde a reta final do ano passado, que o Palmeiras precisava de jogadores. E as carências estavam escancaradas. E parece que as coisas, elas não acontecem. O que os caras fizeram de dezembro, janeiro? Porra, mas... Aí vai chegar o jogador, tem 30 dias pra fechar a janela, né, Galvão? Fecha no começo de março, é isso, 32 dias agora. Então aí vai chegar dia lá, 3 de março. na metade de fevereiro, vai contratar. Aí até o cara chegar, aí vai ficar tomando porrada no Brasileiro. Mas é porque o grupo ainda tá se... Porra, mas já faz 2 meses que todo mundo sabe as carências do time e ninguém faz nada. Eu acho que o grande problema do Palmeiras é a capacidade de escolha, tá? Tirando aquelas escolhas óbvias, por exemplo, Vitor Roque. Você não precisa de um scout e de nenhum olheiro pra contratar o Vitor Roque. O Andrés Pereira, não certo? precisa. Por exemplo, o Felipe Anderson não vingou até agora no Palmeiras, mas eu elogiei bastante a contratação desse rapaz quando ela foi anunciada. Por quê? Porque era um cara que vinha jogando muito bem na Europa, no futebol italiano. Agora, aqueles jogadores que não estão ou não estavam no radar e aparecem no Palmeiras como surpresas... Eu acho que o Palmeiras não conseguiu se reforçar. Sousa, por exemplo. Facundo Torres. Jefté. Kevin. Jefté entrou. Martínez. O Jefté ficou no banco e o Arthur entrou no jogo passado, hein? Agora Não, uma pelo coisa. amor de Deus. Uma coisa que o Ivan falou e o Galvão falou aqui é sério demais. Se for verdade. E eu acredito que seja. Porque é o seguinte: se o Abel, perante a opinião pública, ele fala uma coisa. Não, nós queremos, eu quero a permanência do Veiga aqui dentro, eu não quero que ele saia, eu vou deixar nas mãos dele, da diretoria, ele que vai resolver o futuro dele, foi isso que ele disse na coletiva. Né? Agora, se por trás, coisa que o Galvão e o Drago estão Vamos ouvir achando, do Soler. né? Ele tá jogando por trás é outra coisa, quer dizer, para opinião pública eu falo X, por trás eu falo Y. Pô, isso afeta um grupo de jogadores, pô. Falar, o nosso treinador é um traíra do caramba. Ô, Soler, o ambiente tá ruim, Soler? Não, na verdade, e até conversando, ontem eu fiquei muito tempo conversando com uma pessoa bem próxima, né, da família do Veiga. Ele falou, cara, o próprio Veiga, ele percebeu que
virou uma questão diretiva dentro do Palmeiras, que ele estar lá ou não estar, tanto fez como tanto faz. Ele já estava sentindo que ele era mais um número de uma planilha lá, e o número dele é um dos mais altos no vencimento mensal. Então ele já tinha percebido esse afastamento por parte do departamento de futebol. Então quando o Abel fala, eu gostaria que ele ficasse, é que ele gostaria, se ficar, beleza. Mas já sabendo que a direção do Palmeiras caminhava para o outro lado, né? Então hoje não há um embate entre Abel Ferreira e direção do Palmeiras para bater o pé e falar, não, vai ficar. Não, ele falou, gostaria que ficasse, mas se vocês querem negociar, tudo bem também, mas tem que trazer alguém. Não traz ninguém também pro treinador, mas a decisão foi tomada inicialmente pela direção de futebol do Palmeiras, a liberação do Rafael Veiga. Foram eles que deixaram bem claro, perdeu espaço aí, não quer ver outra coisa. E aí, quando pintou a América do México, praticamente empurraram ele para o América do México. Agora o Palmeiras não recebe nada até o ano que vem. E até fazendo coro à sua colocação, né, Galvão, dessa questão da vaidade da Leila, e eu acho que deveria também ter o efeito contrário, já que ela é tão vaidosa assim, para ganhar no Flamengo hoje, ela tem que gastar, ela precisa não só gastar porque ela gastou, mas começar a ser mais assertiva, mudando o perfil. Marlon Freitas chegou na segunda, joga na quarta. Mas não é atribuição dela. Mas isso aí, mas também tem que ser. É sim, Ivan. É ela que segura muita coisa lá dentro. O dinheiro só não sai do Palmeiras porque ela não assina. Faz 2 anos que ela quer o John Arias, gente, e publicamente ela fala, eu quero o John Arias. E aí ela quer muito cara, 25 milhões por ele, e aí vai trazer o Sousa. Mas peraí, o quanto saiu pelo GFTech, o Galvão cansou de criticar? Saiu mais do que o Palmeiras vai vender o Veiga. Pois é. Então ela liberou o dinheiro. Agora, as escolhas são feitas por assim, ela. Ela tá falando de um jogador de 20 milhões de euros. Ivan, é muito fácil liberar o dinheiro pro GFT, pro Sousa, para jogador comum. Só que jogador de 25, o único que conseguiram convencer ela foi o Vitor Roque até agora. Os outros jogadores ela acha caro. Aí o departamento de futebol tem que chegar e falar, tem esse daqui. Abel fala, já que não veio o outro, traz esse daí então, pra pelo menos ter quantidade de gente. Porque 14 milhões pra ela tá barato, 25 é caro. E ele reforçou que quer esses nomes da primeira prateleira. Se os caras já têm dificuldade pra negociar com a segunda, imagina com a primeira. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Soler, aproveitar, né, a presença dele. Muito bem, então já sabemos que o Veiga tá indo de graça, tá sendo doado nesse momento pro América do México, porque o Palmeiras precisava se livrar dele, né? O Palmeiras tratou o Veiga no final exatamente como tratou o Rony. E eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que existe uma diferença entre um jogador e outro, né? Mas o Palmeiras, a direção tratou igual, empurrando pra fora pra ir embora. Botou no saco preto e botou na calçada pro lixeiro levar. O Palmeiras, a torcida não. Nesse caso, a torcida não. A torcida foi muito mais impiedosa com o Rony. Não há dúvidas com relação a isso. A torcida realmente humilhou o rapaz antes dele sair. A torcida não. Mas a diretoria adotou o mesmo expediente, né? Entre Rony e Rafael Veiga, fez a mesma coisa para ir embora, como se os dois fossem equivalentes. A pergunta é, Soler, depois que ele jogar no América do México, se ele jogar bem, né? Ou ele vai ser vendido por quanto? 6 milhões de dólares. O pacote total pro América são 10 milhões de dólares e pro Palmeiras só vão cair 6. 6 milhões de dólares, muito bem. 6 milhões de dólares no Rafael Veiga, um jogador de 30 anos. O valor é baixíssimo. Você não tem condição de contratar um jogador desse nível por esse valor. E quando saiu ontem, né, essa informação do Soler também, outros companheiros publicaram. Cara, se você reparasse, porque é óbvio, as torcidas do Brasil inteiro começaram a dizer, vamos buscar o Veiga tá barato. Mas parece que traz o Veiga pra cá. Ele renovou com o Palmeiras antes de ser emprestado, sim, até o final de 2028, né? Foi o único resguardo que o Palmeiras... Porque se não der certo, ele volta a jogar pelo clube ainda. Foi o único resguardo que o Palmeiras fez. Mas mesmo assim, mas se o América pagar esse valor aí de pinga pelo Veiga... E assim, e pra ele voltar, tipo... Vou dar um exemplo. O América contrata o Rafael Veiga. No final do ano, exercendo o valor da compra.
Para depois de 6 meses ele voltar pro Brasil para jogar em qualquer time que vai disputar os campeonatos no Brasil, é a coisa mais fácil do mundo, porque tá de graça. Então qualquer time brasileiro que bater lá no América e oferecer um pouquinho mais, e assim, nós estamos falando de um jogador de 30 anos como se ele tivesse acabado. O Paquetá acabou de ser comprado com 28 anos por 260 milhões de reais, cara. Por 260 milhões de reais. Assim, as últimas amostras do Veiga não foram boas, isso tá claro. Ele não mas tá no futebol brasileiro, ele tem valor pra caramba. Um jogador de 7 gols e 12 assistências na temporada. Doado, ele foi doado. Posso pegar a sua expressão que você falou do Alisson? Pode. Ele está sendo doado por uma questão... 90% eu não dos acho times, que você acha que não pagariam isso pra contratar o Veiga? Você lembra quando o Campeonato Brasileiro? Pagaria. O Dudu foi emprestado lá pro Aldo Rei, ficou um ano e voltou. Só pra sair daqui e tal. Eu não acho que seria ruim o empréstimo do Rafael Veiga. Não acho, desde que chegassem outros jogadores. Pô, primeiro de tudo, chega outro pro lugar, que eu não acho que vai acontecer, olhando o que essa diretoria tem feito e vende pra depois ver o que vai fazer, enquanto isso vai jogando os moleques lá. Não, que a base é muito boa. Então, os caras acham que é tudo Estevão, tudo Hendrick, mas, pô, Riquelme, Felipe, Luigi, com todo respeito, não vão acontecer nada. E doado, cara. O cara foi doado. O começo desse ano está sendo exatamente como o começo de 25. É muito preocupante a situação do Palmeiras nesse ano, pelo seguinte. Já jogou primeiro pelo Brasileiro e foi beneficiado de novo pela arbitragem. Bruno Leo Araújo. Não foi deu impedimento. Não, pênalti não. Pênalti não, mas o impedimento... Para de inventar isso. Você não sabe. O impedimento pra mim, mesma linha. Mas tudo bem, há dúvida, então vamos... Esquece esse negócio de arbitragem. Esquece. Brincadeira. Agora tem uma coisa. Porra. O Everton não dá pra trazer, né? Porque o goleirão lá já tomou 3 peru. O goleiro já tomou 3 peru. O Carlos Miguel, que eu falei que era péssimo goleiro.